Olá pessoal, na nossa aula de hoje iremos corrigir o exercício do dia 7 de outubro, exercício no livro na página 154, questões 35 e 37. Vamos lá? Questão da UFSM, Rio Grande do Sul. Durante os exercícios de força realizados por um corredor, é usada uma tira de borracha presa ao seu abdômen. Nos arranques, o atleta obtém os seguintes resultados. Então, percebam que nós temos uma tabela, onde na primeira linha da tabela nós temos a semana, a segunda linha nós temos a elongação da tira, que representa a deformação, né? Uma das propriedades da força é produzir deformação em corpos elásticos. Lembrar lá da aula de física, força elástica. Então, se a gente for relacionar cada coluna da tabela, na primeira semana ele conseguiu elongar a tira 20 centímetros, na segunda semana 24 centímetros, na terceira 26 centímetros, na quarta 27 centímetros e na quinta semana 28 centímetros. Aí ele dá a observação, onde o ΔX representa a elongação da tira. Então a pergunta, ele quer saber o máximo de força atingido pelo atleta, sabendo-se que a constante elástica da tira é de 300 Newton por metro e que obedece à lei de Hooke em newtons. Então vamos lá. Então primeiro passo, vamos organizar a pergunta. Então vamos extrair os dados da questão. Ele já inicia a pergunta querendo saber o valor da força, nesse caso é a força elástica, porque ele enuncia a lei de Hooke. Então, a situação, o atleta está alongando uma mola, a cada semana ele vai avançando, ele vai alongando mais a mola, em consequência ele está aplicando mais força. Então ele quer saber o valor da força elástica, pode vir representado pela letra F ou FEL, tá? Representa a força elástica. Ele nos deu a constante elástica da mola, 300 N por metro, e um detalhe, perceba que ele quer saber o máximo de força atingido pela mola. Então, o máximo de força que o atleta atingiu, será que foi na primeira, foi na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta semana? Se a gente for olhar, a maior elongação foi na quinta semana, 28 centímetros. Portanto, o nosso X, a nossa deformação dessa força elástica, quanto ele esticou, é representado aqui. A deformação foi igual a 28 centímetros. Só que detalhe, perceba que a constante elástica está em unidade de SI, Newton por metro. Já a deformação está em centímetros lá no quadro. Portanto, o primeiro passo é transformar em unidades de SI para a unidade de comprimento, que no caso é o metro. Então, converter de centímetros para metros, basta dividir por 100. Então, 28 dividido por 100, fazendo direto, vai ser igual a 0,28 metros. Basta dividir por 100. Traz a casa, duas casas. 0,28 metros. Pronto, agora é só aplicar a lei de Hooke. Na lei de Hooke, nós temos que a força elástica da mola é igual à constante elástica da mola vezes a sua deformação, que é x. Eu estou falando em força elástica da mola por força de átomo, mas pode ser qualquer corpo. A mola é um corpo elástico, uma borracha é um corpo elástico, uma tira que estica também é um corpo elástico. Então, força elástica é igual a constante elástica vezes a sua deformação. Pronto, então vamos substituir. A constante elástica vale 300 N por metro e a deformação máxima foi de 0,28 metros. Substituindo valores, temos 300 vezes 0,28. Multiplicando 300 vezes 0,28 dará igual a 84 newtons. Portanto, está a resposta. A alternativa correta seria letra E, 84 newtons. Então está respondida a questão 35 do exercício da página 154 do livro de vocês. Vamos para a próxima questão. Na montagem do esquema, temos dois pesos de 100 newtons estão presos a um dinamômetro graduado em newtons.
Qual é a indicação do dinamômetro? Primeiro, lembrar, pessoal, que um dinamômetro é um instrumento utilizado para medir força. Normalmente, a unidade lá vai estar em newtons, ou em quilograma-força, enfim. No problema, nós temos dois pesos, cada pezinho desse vale 100 newtons. Então, ele quer saber a indicação do dinamômetro. Sempre que cai uma questão dessa, vocês observem que a gente vai observar a força que tensiona o fio aqui, ó, a chamada força de tensão. Detalhe, como pelo desenho o corpo está em equilíbrio, os dois pesos, ó, nós temos 100 N para baixo e tem uma força de reação, né, para anular essa força peso, que é igual. Então a força peso é igual à força de tração. Portanto, ó, se a força peso é igual a 100 N, a força de tração para anular a força peso também será igual a 100 N. Então a força de tensão no fio vai ser igual a 100 N. Ah, professor, e do outro lado a mesma coisa. Se eu tenho a força peso para baixo de 100 N, a força de tração anulando a força peso também será igual a 100 N. Portanto, ó, o dinamômetro vai marcar uma medida de 100 newtons. Resposta bonitinha, ó. O dinamômetro faz a medição dos dois pesos fixados em suas extremidades. Portanto, a força, no caso aqui, essa força, o tipo de força é de tração, vai ser igual à força peso, ó, que é sempre na vertical para baixo, e vai medir 100 newtons. Eis a resposta. Pessoal, finalizo por aqui a nossa correção do exercício e até outra oportunidade. Um abraço a todos.